Continuando o livro Focalização, capítulo 2, Mudança, segunda parte. Devido ao capítulo ser muito extenso, dividi em duas partes, ok? Vamos lá. A menina que tinha medo da faculdade. Conheci Evelyn quando ela começou a participar do Changes, um grupo de Chicago aberto a qualquer pessoa para praticar a focalização, ouvindo as outras pessoas, ajudando-se de várias maneiras. Evelyn não via sentido na sua vida nem tinha objetivos. Nada a interessava. Tinha um emprego de meio período, mas nenhuma ideia de um trabalho que a agradasse. Sentia-se explorada sexualmente, sem se satisfazer nessas relações. Estava acima do peso, com olhar abatido e triste. Era também extremamente quieta. Nos relatórios que li ou nas experiências que tive com pessoas que fizeram a focalização, algumas parecem de início bastante desoladas. Mas a focalização faz a pessoa entrar em si mesma, provoca a descoberta de um tesouro. A focalização revela isso em você ou em qualquer pessoa. Quando se percebe, ninguém parece sem esperança. Na verdade, ninguém parece. Também ser passível de ser classificado em termos de tipologias que não passam de aspectos superficiais e temporários de cada um. As pessoas que vão ao Changes sempre me mostram isso. Aquela que me impressiona por ser certo tipo de pessoa, arrasada, desolada, letárgica, entediante, pode depois se mostrar diferente, rica, fascinante. E me lembro da minha impressão de Evelyn. Uma mulher chamada Laura a ouvia regularmente, enquanto ela tentava se concentrar, mas era difícil ouvir Evelyn. Ela nunca tinha sentimentos. Só conseguia falar de coisas externas, situações, outras pessoas. Ficava angustiada por achar que não tinha sentimentos. Vários terapeutas da faculdade e da comunidade haviam tentado ajudá-la, sem obter nenhum resultado perceptível. Na realidade, apesar de não verbalizarem isso, tinham desistido dela por considerá-la um caso perdido. Laura não ia desistir de Evelyn e buscou a colaboração de outra mulher, Nancy. Elas ajudaram Evelyn a perceber que a angústia de não ter sentimentos era em si um sentimento. Elas e outras pessoas ouviram Evelyn e a ajudaram a fazer a focalização a intervalos regulares durante alguns meses. Tendo a elaboração deste livro em vista, pedi aos participantes do Changes que gravassem algumas das sessões. A de Evelyn estava entre elas. Evelyn me autorizou a reproduzir uma sessão de focalização, em particular, que fez grande diferença. Na época em que essa sessão foi realizada, Evelyn já havia mudado. Percebi, por exemplo, que estava esperta, que conseguia distinguir os sentimentos com a precisão de um pensador. Evelyn tinha uma série de traços que era o oposto da mulher que pareceu ser. Naquela sessão de focalização crucial, estava preocupada com a sua formação educacional. Abre aspas. Acho que deveria cursar uma faculdade, fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Todo mundo diz que sim, e acho que isso é uma boa indicação. Quero dizer, sei que devo, se quiser fazer um trabalho interessante, mas não quero, fecha aspas. Depois de uma pausa, eu disse, o negócio é que teria de abrir mão de todo o resto e conseguir um trabalho em período integral para pagar a faculdade, e simplesmente não teria tempo para viver. Tudo seria muito intenso e... fecha aspas. Quem disse isso foi a Evelyn, fazendo uma correção agora. Evelyn se interrompeu. Sabia que estava se esquivando do problema, repetindo motivos conhecidos que estavam na sua cabeça havia muito tempo. Chegara a hora de ficar em silêncio para focalizar e aguardar serenamente para ver o que aparecia. Ela suspirou e fez um longo silêncio. Enfim, disse, abre aspas, bem, toda essa história de ganhar a vida e não ter tempo, o problema não tem relação com isso, não mesmo.
Ela começou a chorar e continuou. É que é preciso ter tanta fé ou coisa parecida para acreditar que poderia levar a sério esse meu lado. Quero dizer, o lado que pensa, sabem? O cérebro, a criatividade. Quero estar com gente que pense e adoro ler e debater e me perguntar sobre as coisas. Mas daí a levar a sério esse lado meu que pensa, fecha aspas. Evelyn conseguira sua primeira mudança. Algum ponto tenso dentro dela havia se soltado. E o choro foi um sintoma perceptível desse alívio. Houve outra pausa e depois a segunda mudança. Como é comum ocorrer na focalização, uma mudança de direção, o acréscimo de uma nova dimensão. Verbalmente pode contradizer o que se afirmou antes. Abre aspas. Não é exatamente isso, ou seja, não é levar a sério esse lado que pensa. Eu conseguiria fazer isso, mas o negócio é que a faculdade é que atrapalha. A faculdade me impediria de fazer isso. Por isso, ela sempre foi tão incômoda para mim. Como sou insegura demais para me levar a sério, preciso de professores que me digam que as minhas ideias são boas. Preciso de pessoas inteligentes que me digam: sim, você é legal, você sabe raciocinar. Mas os professores nunca fazem isso. Ninguém nunca se interessou nem um pouco por esse meu lado. Sempre me mandam fazer certos trabalhos e coisa e tal, que eles imaginaram, coisas que não exigem esforço. Então, tive de me esconder em mim mesma, mais ou menos isso. Meu lado pensante teve de ficar escondido, porque ninguém queria vê-lo. Era como se eu não devesse me revelar. É o que eu sinto quando penso em voltar a estudar. É essa sensação, sabe como é? De não me soltar. Fecha aspas. Entre um ciclo e o seguinte, há um silêncio na fita, durante o qual Evelyn fazia focalização. Quando mudava o modo de o corpo sentir o problema, ela voltava a falar. O que dizia então a respeito do problema era diferente. Ficava outra vez em silêncio, concentrando-se, mas não lidava com o problema da maneira como o apresentou. Ao contrário, focalizava toda a sensação de desconforto, a nova sensação corporal difusa do que ainda não fora solucionado. Dessa forma, não se prendia a pensamentos ou sentimentos a respeito do problema recém-apresentado. Observe que aquilo que o problema aparenta ser se altera com cada mudança corporal. Por esse motivo, não ajuda muito tentar solucionar um problema lidando apenas com os pensamentos e os sentimentos que ele motivou de início. Ela voltou a chorar. Então teve outra mudança. Abre aspas. Não é o que os professores pensam. Essa minha incerteza, isso de eu não me soltar, essa sou eu. Isto é, eu entro na faculdade esperando muito e vai ser a mesma coisa que sempre foi na escola e vou me desapontar e me magoar outra vez. Eu sempre serei a mesma. Isso, a sensação agora é essa. É a sensação de que isso não vai mudar. Fecha aspas. Ela suspirou, ficou em silêncio por um tempo. Então, outra mudança aconteceu. Abre aspas. Ah, sim, não é só isso. Essa coisa de eu não me soltar. Não é da faculdade, é o tempo todo. Eu me sinto desse modo em quase tudo. Isso existe há tanto tempo. Fecha aspas. Outra pausa. Ela estava ouvindo seu lado interior. Enfim, Evelyn disse, abre aspas. Sim, é como se me fechasse por dentro, porque existe uma coisa que não devo ver. Se me soltar, eu vou ver. Sim, é isso mesmo. Fecha aspas. Ela chorou por um bom tempo. Abre aspas. Não sei o que é, mas há algo que eu não devo ver, e se me soltar, eu vou ver. Não, os outros vão ver e eu vou ver. Então, preciso não ver nada nem ouvir nada.
E eu sempre fui confusa, fecha aspas. E ela chora de novo. Abre aspas. Preciso continuar confusa e não ver alguma coisa. E preciso não me soltar para que os outros não vejam. Fecha aspas. Houve um longo silêncio enquanto ela se concentrava no felt sense daquela coisa. Durante muito tempo há apenas silêncio na fita. Alguma coisa desconhecida que ela não deve mostrar aos outros a fez se fechar. Algo desconhecido que está errado nela, algo que sempre procurou não ver, não conhecer. Ao tentar não encarar isso, se impediu de ver ou ouvir qualquer coisa com clareza suficiente. Eu sei que, embora haja um silêncio na fita, ela está focalizando o felt sense vago de tudo isso. De todo o felt sense de, abre aspas, algo meu que não devo enfrentar, que os outros não devem ver, fecha aspas. Então, ela voltou a chorar. E falou, abre aspas, há alguma coisa errada comigo. É isso. E os outros vão vê-la se eu me soltar. Fecha aspas. Tinha ocorrido outra mudança. Abre aspas. É isso mesmo, prosseguiu depois de um tempo. É um sentimento antigo lá no fundo, aquela coisa errada demais em mim. Não sei o que é, uma coisa horrível. Assim, preciso ter o cuidado de não me soltar, porque senão os outros vão ver e eu também verei. Fecha aspas. Então era isso que o seu corpo realmente sentia a respeito de entrar na faculdade. Suponhamos que ela não tivesse feito a focalização nem tido contato com aquele lugar no seu interior. Suponhamos que tivesse se convencido do contrário, cerrado os dentes e se forçado a ficar na faculdade, apesar de todas essas dúvidas internas. Com o seu corpo, sentindo isso, a experiência da faculdade teria sido horrorosa. É mais provável que tivesse continuado a sentir um obstáculo no caminho e concluísse que escola era sempre a mesma coisa. E é claro que isso seria verdade, mas apenas parte de uma verdade maior. Mas naquele momento ela estava bem. O ponto pesado, dolorido, havia sido localizado. O resto do corpo estava solto e justamente pelo fato de o corpo de Evelyn estar com uma sensação diferente, ela, como o Fábio, já podia adotar medidas práticas que teriam sido difíceis ou impossíveis antes e tomá-las de um modo novo. O antigo felt sense não a teria deixado frequentar a faculdade e se soltar, como ela disse. Não a teria deixado mostrar aquele lado pensante, com veemência, alegria e confiança. Mas o antigo felt sense mudara. A sensação alterada não só deixou que Evelyn cursasse a faculdade com esperança, mas lhe permitiu interessar-se pelo que fazia. Teve de se empenhar mais que os colegas, porque o motivo da sua liberação não fora solucionado de uma só vez. Houve momentos em que não conseguia mostrar o seu gosto pelo raciocínio, mas cada vez mais a sua capacidade de pensar criativamente aflorou, e Evelyn passou a conhecê-la e contar com ela. Isso só poderia acontecer com mudanças na sensação do organismo como um todo. A história de Evelyn ilustra uma característica importante da focalização. Curiosamente, você se sente melhor, mesmo quando o que aflora não parece estimulante para ninguém que tente analisar a situação racionalmente. Um dos efeitos da focalização é fazer aflorar porções ocultas do conhecimento pessoal para o nível da consciência. Esse não é o aspecto mais significativo. A mudança corporal, a mudança de um felt sense, é o núcleo do processo. Mas o desdobramento do conhecimento sentido no corpo, a transferência desse conhecimento, na verdade, do corpo para a mente, é presenciado por todos os que praticam a focalização. Esse conhecimento transferido parece fazer parte de um problema complicado.
E é de se esperar que a pessoa se sinta pior com isso. Afinal, ela passa a saber de algo ruim que desconhecia antes. Logicamente, deve se sentir pior. No entanto, não se sente assim, ela sente-se melhor. Sente-se melhor, sobretudo, porque o corpo fica melhor, mais livre, mais solto. O corpo ganha mais vivacidade, vive de um modo menos constrito. A pessoa localizou um problema que dava uma sensação ruim no corpo. A sensação de liberdade imediata indica a ocorrência de uma mudança corporal, que resulta da busca de uma solução pelo corpo. Há ainda outra razão. Por mais assustador ou insolúvel que um problema pareça quando se apresenta, o focalizador se acostuma ao fato de que, na mudança seguinte, tal problema talvez seja bem diferente. Nada do que é ruim é o passo derradeiro. Por essas duas razões, Evelyn se sentiu melhor quando entrou em contato com a sensação de que uma coisa terrível sempre estivera errada nela. Para um observador racional, isso pode parecer um pesadelo. Topar com a verdade que se manteve escondida por medo de que algo de errado venha à luz. Mas Evelyn sentiu-se melhor. Ela chorou, é verdade, mas chorou de alívio, e porque a sua parte enclausurada era ouvida afinal. O choro é a primeira manifestação de uma parte do eu que foi contida por muito tempo. A mudança corporal foi agradável quando ela teve contato com a sensação. Além do mais, ela tinha certeza de que uma focalização maior removeria aquele ponto pesado, do mesmo modo que os outros foram removidos antes. Quando se faz a focalização corretamente, fica-se contente com o aparecimento de qualquer sensação. Pode-se ouvir um sentimento interno dizer: "Você está perdido." E você avaliaria isso como cautela e compreensão. Você diria, abre aspas, "Ah, que interessante, uma sensação de ruína. Não é surpresa que me sentisse preso, se é que havia uma sensação dessas. Estou feliz de que tenha aflorado. Vou descobrir de onde vem essa sensação." Fecha aspas. Você pode tomar essa decisão porque muitas vezes antes teve sensações semelhantes que mudaram e desapareceram em questão de minutos. Alguns meses depois da gravação da sessão de Evelyn, numa grande reunião no Changes, havia cerca de 80 pessoas na sala. Ao percorrer a sala com os olhos, vi no meio uma mulher linda, de olhos vivos e bastante alertas. Quem será? Perguntei a mim mesmo. Uma pessoa nova no grupo? Então me dei conta de que era Evelyn. Só havia passado algumas semanas desde a última vez que a vira, mas talvez não a tivesse olhado com atenção por algum tempo. Evelyn até me ajudou com um texto. Eu sabia muito bem da perspicácia dela, mas nunca tinha visto antes. Quando as pessoas mudam, elas mostram a mudança fisicamente. De início, pode não ser percebida por fora, a não ser no relaxamento e na serenidade momentânea dada por uma mudança corporal, uma circulação melhor e uma respiração profunda. Mas ao longo de um período maior, com muitas alterações em problemas diferentes, a mudança é, sem dúvida, perceptível no rosto, na postura, no corpo inteiro e pode ser surpreendente. Mais adiante, Evelyn tentou localizar a sensação de que havia algo errado com ela. Essa sensação havia sido herdada de sua mãe. Conseguiu perceber a atitude fundamental e constante da mãe para com ela. Abre aspas. A Evelyn tem alguma coisa errada. Ela não é como todo mundo. Fecha aspas. Evelyn descobriu isso com muito alívio e muito choro, quando seu lado abarrotado, enfim, se liberou e o enorme bloqueio percebido se modificou. Um adendo. Evelyn visitou os pais recentemente. Numa noite, a mãe dela saiu para assistir uma palestra de um programa sobre crianças superdotadas. A mãe voltou para casa empolgada.
dizendo que o palestrante havia descrito exatamente uma criança igual a Evelyn quando era pequena. A mãe concluiu que havia, afinal, descoberto o que era tão estranho na sua filha. Um novo subtítulo, dentro do capítulo 2. O homem que não conseguia trabalhar. Abre aspas. Tenho tido uma dificuldade enorme em acabar o livro que estou escrevendo. Fecha aspas, disse Jorge. Abre aspas. É porque eu sou obrigado a escrevê-lo. Se não fosse, eu conseguiria escrevê-lo. Mas desse jeito fico sentado e me sinto paralisado. Assim, desligado. Parece que não consigo ligar o meu cérebro. Só fico sentado olhando pela janela. Não consigo escrever. Se surge uma ideia, digo para mim algo como: ótimo, Jorge, que você teve uma ideia. E então eu sinto vontade de ler um romance de suspense. Fecha aspas. Então eu disse: como é essa sensação física de paralisado, desligado? Concentre-se nela. Ele ficou em silêncio por cerca de 1 minuto, sentado, de olhos fechados, ia dizer algo, mas parou. Abre aspas. É uma sensação de... não. Fecha aspas. Evidentemente, sentira alguma coisa e tentava transformá-la em palavras. As palavras estavam vindo. Todavia, comparadas com a sensação, não eram as corretas. Não mudaram nada. De repente, Jorge a descobriu. Abre aspas. Desprezo. Fecha aspas. Ele repetiu a palavra, experimentando-a de novo e aprovando-a. Abre aspas. É como se o livro não fosse o mundo verdadeiro. Está só na minha cabeça. Fecha aspas. Jorge é professor universitário. Ele tem fama de se dedicar mais aos alunos do que a maioria dos professores. Ele continuou, abre aspas. Essa sensação de desprezo é como se tudo que eu fizesse fosse uma porcaria. O trabalho intelectual não existe no mundo cotidiano. Ele está dentro de nós, como se nada estivesse acontecendo. Não é nem real, nem importante. Importante é o que faço no mundo. Isso é real. Dar aulas, conviver com os alunos, cuidar da minha família. Já tive isso por muitos anos, de vez em quando. Já tive isso por muitos anos de vez em quando. Trabalho intelectual não é nada. Fecha aspas. Repeti a essência do que dissera. Então, há coisas da cabeça que são desprezíveis, eu afirmei. E há coisas do mundo que são reais, que obrigam a cuidar delas. Sim, não, bem, disse ele. Focalização é isso. A natureza do problema se altera a cada mudança. Você entra em contato com uma sensação e diz, abre aspas, sim, é isso, fecha aspas. Depois, sente algo mais profundo por trás ou junto com essa sensação e diz, não era nada disso. O problema, quando você termina, não é o mesmo que imaginava quando começou. O felt sense do problema muda. Jorge ficou em silêncio por instantes, concentrando-se. Então disse, abre aspas, a outra coisa. É maluco, paradoxal. Estar no mundo, cuidar das coisas, não é mesmo o meu lado mais importante. Cuidar das coisas, ensinar, ganhar o meu salário, não é o principal para mim. Eu sempre dou um jeito de me livrar disso e voltar a escrever o meu livro. Não faz sentido, não é? Escrever é desprezível, porque está tudo na minha cabeça. Mas continua sendo o principal, a coisa que eu mais quero fazer. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Qual é a sensação física vaga quando você diz a coisa que você mais quer fazer? Eu perguntei. E ele respondeu.
É como se tivesse que escrever. Isso domina minha mente. Seria terrível se eu não escrevesse, mesmo tendo essa sensação de desprezo. Fecha aspas. Então eu disse: tudo bem, volte a ela e diga: certo, seria terrível não escrever. Depois, pergunte qual o sentido exato de terrível. Jorge sempre deixa escapar um sentimento, sem que se forme um Feldsense completo. É aí que geralmente dou a minha contribuição. Ele sabe que é importante aceitar qualquer sensação que apareça, não resistir a ela, não contestá-la com exigências peremptórias de que ela se explique. Não se responde ao sentimento como um pai irado exigindo que ele se justifique. Não se diz, abre aspas, o que você quer dizer com todo esse papo de terrível? Isso não tem sentido. Diga apenas porque seria terrível. Fecha aspas. Ao contrário, aborda-se o sentimento de maneira aceitadora. Jorge aceita as suas sensações, mas não basta. Simplesmente entrar em contato com os sentimentos não muda nada. É apenas o mesmo sentimento sempre. Deve-se permitir que um Feldsense maior, mais amplo e impreciso se forme. Jorge disse que seria terrível. Ainda não sabemos o que havia de terrível. Para ser descoberta e para que mudasse a sensação física vaga de tudo que dizia respeito ao terrível, teve de se formar para ele. Jorge focalizou o Feldsense e a sua característica e disse, abre aspas, seria terrível não escrever, porque se não escrevesse um livro, seria um fracasso, um parasita. Bem, não exatamente isso. Fecha aspas. Ele parou para que aflorasse a palavra certa que afinal surgiu. Abre aspas. Um playboy. Um playboy. Fecha aspas. Então eu disse, um playboy? Agora pergunte-se o que isso significa. Então Jorge ficou em silêncio por um bom tempo. Abre aspas. Disse ele, enfim. Isso me põe num caminho horroroso. Uau, parece até imoral não realizar esse trabalho sério de escrever. Fecha aspas. Jorge deu um suspiro profundo. Então disse, abre aspas, é sexual. Essa é a sensação, não ter de trabalhar escrevendo. Isso é sexual. Como se masturbar o tempo todo, ou espere um pouco. Não, é mais como uma criança espiando adultos tendo relações sexuais. Sim, seria isso. Seria como os adultos me dizerem que eu podia ficar ali e assistir. Fecha aspas. Então eu digo, e isso não teria problema? Abre aspas, claro que não, problema nenhum. Fecha aspas. A sensação que Jorge teve com a situação parece ter lhe dado autorização para parar de escrever. Mas depois essa autorização foi suspensa. Abre aspas. Espere um pouco, disse ele. Não sei se não haveria problema mesmo. Seria, parece bom e ruim ao mesmo tempo. Fecha aspas. Então eu disse, separe isso. Veja se você consegue perceber o que há de ruim nisso. Então ele disse, bem, tenho uma sensação de vazio. É como se eu visse diante de um vazio enorme, se parasse de escrever. Não faria nada, a não ser ler contos de mistério. Quero dizer, se não me sentisse estimulado a escrever esse livro, poderia fazer o que quisesse,
mas não encontraria nada para fazer. Fecha aspas. Jorge encontrou um gancho. Se distanciasse do trabalho, teria um vazio enorme. Como esse vazio é assustador, aqueles que o encontram em si mesmos em geral, voltam correndo para o trabalho e se entregam a outros passatempos de que não gostam. Como Fábio, o rapaz que tinha um nó no estômago, as pessoas podem se esforçar tanto para evitar o vazio que acabam doentes. A focalização permite abordar esse vazio com serenidade, como qualquer outra coisa, porque o vazio é também uma sensação. Em vez de fugir de medo, você vai ao encontro dele e descobre de que se trata. Incentivei Jorge a fazer exatamente isso. Fique com essa sensação corporal do vazio. Como é ele? Eu perguntei. Jorge ficou em silêncio, sentindo-se o vazio. Então disse, abre aspas, a sensação é de que há coisas que eu quero fazer, mas não deixam vê-las. É como na minha infância, como meu pai tinha alguns livros na prateleira mais alta e eu não podia alcançá-los com os olhos. Fecha aspas. Ele ficou em silêncio de novo, não o pressionei, examinou essa sensação de não deixarem. Pouco depois, inspirou profundamente e soltou o ar com ruído. Eu sabia que algo havia mudado. Abre aspas. Disse Jorge. É isso, claro. Hoje sou adulto, certo? Posso olhar qualquer coisa que eu quiser. Sem dúvida, Espere um pouco, está ficando mais evidente. É claro, uma coisa que faria se não tivesse de escrever esse livro é correr. Tenho pensado nisso, mas sempre que sinto vontade, acabo me sentando à minha escrivaninha. Sim, e... Fecha aspas. Ele parou de falar um instante, enquanto outro detalhe aparecia. E continuou, abre aspas. E escrevia um livro sobre controle de natalidade. Há muito tempo que eu quero fazer isso. Existe uma questão no controle de natalidade que ninguém abordou ainda. Um ponto realmente importante. Eu adoraria escrever esse livro. Não tenho grande interesse no livro em que estou empacado agora, mas conseguirei terminá-lo. Aposto, se me permitir escrever o que quiser. Esse livro sobre controle de natalidade, esse seria ótimo. Fecha aspas. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse, abre aspas, agora eu me sinto bem em terminar esse livro também. É tudo certo. A questão não era terminar o livro, mas ter de terminá-lo. Sob essa sensação de ser obrigado, mas não conseguir, estava toda a minha energia, toda represada. Era isso que imaginava, sem dúvida, mas não conseguia mudar. Parece que a minha vida inteira dependia disso, me permitir ter impulsos proibidos. É isso, ter liberdade de parar, que é como ter liberdade de seguir os impulsos, que, por sua vez, é como ter liberdade de fazer o que eu quero, que é escrever. Mas liberdade de escrever com uma energia e um impulso meu. Bem, eu sabia disso o tempo todo, mas agora eu conquistei isso. Fecha aspas. Nesse momento, Jorge estava fazendo uma análise. Na verdade, racionalizando a fim de explicar o que seu corpo já havia solucionado. A análise em si não era necessária. No entanto, os intelectuais gostam de descobrir coisas, o que, feito em retrospecto, está bem. O importante foi que o corpo dele seguiu os próprios passos em primeiro lugar. Antes desses passos, a análise de Jorge não teve sucesso. Finalizando o capítulo 2.